O vídeo de hoje tem uma proposta diferente e eu, junto ao telespectador, vamos brincar de túnel do tempo. Sim, nós juntos vamos voltar a 10 anos no passado, no qual eu vou criar uma situação hipotética e juntos nós vamos analisar o cenário macroambiente disso, ok? Se isso seria positivo ou negativo para o Brasil e como nós, como os brasileiros, iríamos reagir a isso na época, ok? Então, 10 anos atrás foi 2015. 2 anos antes, em junho de 2013, pela primeira vez o povo brasileiro começou a querer ter raiva do governo, que na época era o da Dilma Rousseff. Por conta de 20% no aumento ali na passagem do ônibus, o povo começou a ir para a rua, levantar cartaz e reclamar. E menos de um ano depois, em 2014, a Operação Lava Jato começou no país. Uma operação que no seu final prendeu 278 pessoas, entre políticos, empresários e doleiros, e trouxe de volta aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais, ok? 4,3 bilhões de reais, ok? Um ano depois, o ano que estamos agora, 2015, o PIB brasileiro caiu em 3,5%, ok? E no ano seguinte caiu 3,3%. Para vocês terem noção da via de comparação, a recessão que o Brasil entrou durante o governo de Dilma Rousseff foi pior para o Brasil economicamente do que a pandemia que Bolsonaro enfrentou em 2021, que teve uma queda do PIB em 2020, mas em 2021 já subiu novamente. Basta você pesquisar. Agora que eu expliquei que o povo já estava brabo, onde a gente já tinha começado uma operação Lava Jato que estava indo atrás de políticos corruptos que no seu final trouxe de volta às caixas públicas, aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais e chegou a prender o chefe da quadrilha, o Luiz Inácio Lula da Silva, ok? E naquela época, não vamos esquecer, quem era presidente da Câmara dos Deputados era o Eduardo Cunha. Então, com todo esse cenário que eu acabei de descrever para você, vamos pensar se na época o governo do PT viesse com uma PEC nova, falando assim: só poderão ser presos em caso de flagrante por crime inafiançável todos os políticos. Prisão preventiva e tornozeleira só com aprovação do Congresso. Ué, como assim? Nós estamos prendendo vocês? Estamos investigando, estamos fazendo uma revolução e o PT está vindo com esse projeto de lei, essa proposta de emenda à Constituição está falando que se a prisão preventiva for autorizada pelo STF e confirmada pelo Congresso, ela terá que ser revista a cada 90 dias pela Casa Legislativa? Como assim, PT? Você está tentando tirar o seu cu da reta. Agora que nós estamos começando a Operação Lava Jato, onde no final conseguiu prender o ex-presidente da República, recuperar aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais e prender 278 pessoas, incluindo políticos, incluindo empresários e doleiros. Você vai vir com uma proposta de emenda à Constituição que fala que os próprios parlamentares autorizam se serão investigados? Além da Casa Legislativa, o STF precisa de 2/3 dos votos e não maioria simples para condenar um parlamentar? Eles estão tentando se salvar. Isso aqui me tá com cara de quem tá com o rabo preso e não quer ser pego. Isso aqui é uma PEC que ajuda políticos corruptos a não ser presos. Todos, inclusive a oposição. E para finalizar, em 2015, em alta de Lava Jato, com o PIB caindo e uma presidenta incompetente no poder, o judiciário não pode rever decisões do Congresso que suspendam investigações ou processos criminais, mas o que é isso? No meio dessa luta e no meio dessa ira do povo brasileiro, vocês estão passando uma proposta de emenda à Constituição que vai botar toda essa investigação contra corruptos no lixo? Isso aqui me parece mentira. Bom, para quem não me conhece, tá aqui no primeiro vídeo do meu canal, me chamo Henry, eu tenho 21 anos e eu não tô afim de fazer toda a minha introdução, pois hoje é um dia triste para a nação brasileira.
Hoje é um dia triste para a nação brasileira. Então, só para finalizar aqui, se você não gosta de político algum, se você acha que todos eles são nossos funcionários e o seu único trabalho é ser cobrados por nós, população, você tá no lugar certo, ok? Aqui eu não passo pano para ninguém, nem para direita, nem para esquerda, nem na Lula, nem para Bolsonaro, nem para as felenas do MBL, ok? Hoje eu não vou nem terminar minha introdução, ok? Eu quero agora entrar em outra linha de raciocínio, ok? Se Lula, hoje em dia, fosse um deputado federal, se a gente chegasse falando que ele tem um sítio de Atibaia, e como você pode ver nessa foto, o sítio contém uma foto pessoal do Lula nas escadas. Tem fotos do Lula tomando cachá no sítio, onde ele visitou mais de 100 vezes em um ano. Isso são tudo dados públicos. Por favor, pesquisem. Eu estou aqui mostrando as fotos. Ok? Nesse sítio, tinha um barco escrito Lula e Marisa. Oh my God! Tinha um barco... Será que esse sítio é do Lula? Tem foto dele, tem uma fotografia do Lula no sítio. Ele foi no sítio 100 vezes durante um ano. Tem fotos dele no sítio. Tem um barco com o nome dele e com a agora viúva, agora ex-mulher dele, pois ele veio a falecer, a dona Marisa. Tem um barco com o nome dos dois. Será que esse sítio é do Lula? Calma lá. Tem 2 pedalinhos dentro no sítio? Arthur e Pedro. Esse aqui não é o nome dos netos do Lula, por acaso? Isso aqui tá me soando como... Ou é coincidência, ou me parece muito que esse sítio é do Lula. E o que é isso? Meu Deus, são camisas de futebol com o nome do Lula? Isso aqui são pertences pessoais do Lula? Dentro do sítio que ele visitou mais de 100 vezes em um ano? Para vocês terem noção, e eu não tô brincando, se hoje em dia Lula fosse deputado federal e todas essas provas estivessem no ar num sítio que ele supostamente recebeu de uma empresa por corrupção, ele não poderia ser processado sem ter autorização do Congresso. Sim. Para vocês terem noção, no dia de hoje, agora voltando para a normalidade, estamos em 2025, nós aprovamos essa PEC aqui, a PEC da bandidolatria, PEC da bandidagem, ok? Que agora nenhum político pode ser processado ou investigado sem ter autorização do Congresso Nacional. Inclusive, essa votação ocorre em sigilo. Então nós não sabemos quais deputados votaram para o seu amiguinho se safar do processo de corrupção. Essa tal PEC, como diz a CNN, dentre 344 deputados que votaram pela aprovação, 82 deles são do PL, o partido do Bolsonaro, a sigla do ex-presidente, e 10 do PT. Para você ter noção, 93% do partido do PL votou para esse projeto de bandidagem que simplesmente protege corrupto passar, enquanto o PT, que é o veneno desse país, que está assassinando esse país por mais de 20 anos, votou 14%, que são 67 na Câmara, cara. São 82 votantes aqui do PL e 10 do PT, cara. Olha que absurdo, ok? Vocês têm alguma dúvida eu fico sem palavras. Eu juro, eu não fiz minha apresentação, eu tive que criar todo esse cenário, porque eu entro no Twitter agora e eu vejo bolsonaristas de todos os cantos falando como se isso fosse um projeto benéfico para o país, ok? Como se fosse algo benéfico. O bolsonarismo acabou de legalizar a corrupção não só para o partidinho deles, mas para o Congresso inteiro, para todos os deputados, inclusive o Centrão.
inclusive a esquerda, e votou em peso nessa porra e passaram. Agora a corrupção é legalizada e ela não pode ser investigada ou um processo não pode ser aberto a não ser que todos os deputados votem sigilosamente para isso acontecer. Isso aqui, para você ter noção, esse partido PL, que era o que o presidente da República fazia parte, que votou 93% para essa porra passar, tem como seu líder Valdemar da Costa Neto. Agora vamos ler essa notícia da revista Crozoé. De presídio a dono do maior partido do Congresso. A volta por cima de Valdemar da Costa Neto. Condenado a quase 8 anos de prisão no escândalo do Mensalão, Valdemar da Costa Neto se entregou à Polícia Federal no dia 5 de dezembro de 2013 para cumprir a pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal. O atual presidente do PL já foi um petista e foi condenado a 8 anos de prisão no Mensalão por corrupção, ok? E agora o presidente do maior partido do país induziu toda a sua base bolsonarista a votar em 93% num projeto de lei que faz tudo isso acontecer. A gente não conseguir investigar ou abrir processo contra nenhum deputado sem a votação de todos os deputados sigilosamente dentro do Congresso. Ok? Por que vocês acham que eu trouxe todo esse cenário, criei todo esse cenário com você nesse vídeo? Pois imagina a reação dos bolsonaristas, que na época era quem apoiava a Lava Jato, que apoiava a prisão de Lula e apoiava o impeachment. Imagina a reação dos bolsonaristas se o PT criasse um projeto de extremo mesmo pudor que esse hoje em dia. Como é que nós iríamos reagir? Ok? As pessoas que antes se vendiam como a salvação do país, que estavam impeachmentando Lula, fazendo a Lava Jato, e todos esses caralho que eu tô aqui falando há 11 minutos, agora são as pessoas que estão legalizando a corrupção dentro desse país e se acham certo. Falam que isso aqui é uma avança contra o STF. Valdemar da Costa Neto fez a sua base votar a favor do projeto, a favor da corrupção dentro desse país, ok? Eu expliquei ponto a ponto desse projeto e eu não sei como alguma santa alma nesse país acha que foi uma boa ideia, cara. Isso aqui é um projeto puro e unicamente para eles mesmos se beneficiarem, igual quando eles fazem votaçãozinha para aumentar o próprio salário. É a mesma coisa, é para eles limparem o próprio rabo deles, ok? Eu sempre falo que eu sou de direita, eu sempre falo que eu acho que o Bolsonaro não tentou golpe de Estado, mas desculpa, ficar passando pano pra essa porra aqui, tem como, cara? Tem que ser muito burro, tem que não gostar de... Não, tem que gostar de pagar imposto, tem que gostar de ser roubado, tem que gostar de ser feito de trouxa, entendeu? Inclusive, o governo, já falo isso aqui em todo vídeo, pô, o governo de Jair Bolsonaro foi o que terminou a Operação Lava Jato. Por quê? Porque não tem corrupção no meu governo, ok? Mas o vice-líder foi encontrado com dinheiro dentro da cueca, cara, ok? Pelo amor de Deus, aqui, ó. Líder do partido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, preso no Mensalão, era um bandido petista mensaleiro, que hoje em dia faz toda a sua base votar num projeto que vai lá e faz qualquer investigação ou processo aberto com qualquer deputado tem que ser sido votado sigilosamente por todos os deputados antes de ser investigado ou processado pelo STF. Parabéns, bolsonaristas. Parabéns, vocês legalizaram a corrupção nesse Brasil. E eu só criei todo esse cenário macro, pois se isso fosse há 10 anos atrás, em 2015, o PT fazendo, eu não saberia, vocês estariam tacando fogo na rua, eu acho. Porque isso não tem outra explicação sem ser a legalização da corrupção, e isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E eu me indigno tá vendo isso aqui. E agora, para completar, olha o que coincidentemente aconteceu no mesmo dia. Parece que Jair Bolsonaro descobriu um câncer de pele. Vamos ler a notícia aqui do CNN Brasil. 2 das lesões vieram positivas para o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, mas ainda assim é um câncer de pele, disse o médico, falando que são precoces e demandam apenas avaliação periódica.
O que ele vai ter que fazer é ser avaliado periodicamente para ver se outras lesões apresentam suspeitas. Com relação a essas lesões, elas foram retiradas, mas pela característica da pele dele, por tomada de sol sem proteção, é caso de avaliação periódica. Para vocês terem noção, saiu em todo o governo, em toda a mídia falando, Bolsonaro agora está com câncer de pele. Ele já tirou essa porra. Isso aqui teve um caso na minha família com meu pai, ano passado, cara, que tu vai lá, tira 2 pontinhos e acabou o câncer. Eu acabei de ler a notícia aqui que falou que ele só tem que fazer análise periódica, porque o que era o câncer eles já tiraram. Ok? Mas isso, coincidentemente, sai no mesmo dia que toda a base do governo Bolsonaro vota por uma PL a favor da corrupção. Eu me indigno. Vocês acreditam nisso, cara? Eu me indigno, ok? Muito obrigado por ter visto. Eu vou acabar esse vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Isso aqui, todo povo brasileiro deveria estar indignado, tanto de direita quanto de esquerda. E quem é de direita e apoia esse tipo de coisa... Estão me ligando, desculpa. Quem é de direita e apoia esse tipo de coisa, desculpa, você é um burro. Você é um gado ideológico. E você está aprovando a corrupção dentro desse país. Eles estão fazendo esse projeto só para livrar o cu deles. Mas não está livrando só o cu deles. Está livrando também todo o centrão e toda a esquerda. Ok? Esse é o teor desse projeto.